A Faioc já está por aqui para tirar nossas dúvidas, então dá tempo ainda de você mandar no @Revista da Manhã a sua dúvida sobre o INSS. Olá, bom dia, como é que tudo você tá? bem, Bom querida? dia, bom dia a todos, tudo Tudo bem? ótimo, bem-vinda sempre. É isso aí, obrigada, viu? Falar de mais um assunto espinhoso na vida do aposentado, eita, lá em Os casa. olhinhos, né? É. Porque a gente há pouco tempo deu uma notícia ruim, né? Que eles estão querendo cobrar as perícias do INSS, dos processos contra o INSS, e agora mais essa paulada dos precatórios. Pois é, gente, a gente não tem um minuto de sossego nesse país, vamos falar sério, né? Não, tá complicado. Vamos primeiro explicar para o pessoal em casa que não sabe o que é um precatório, o que significa essa palavra. Precatório, o que é? São atrasados, são crédito que o governo deve. No caso, aqui a gente está falando dos precatórios do INSS, são aquelas pessoas que ganharam ações, né? Uma ação de revisão, uma ação de concessão do benefício. Por exemplo, a pessoa deu entrada na aposentadoria, o INSS negou. Então, o que acontece? Esse processo, ele demora um tempo, muitas vezes anos. Né? E a pessoa pode cobrar os últimos 5 anos. Então, por exemplo, eu entrei com uma revisão, a partir do momento que eu entrei com a revisão, os últimos 5 anos que o INSS for condenado, paga, e mais o período em que o processo ficou rolando, que ele ficou em andamento. Então, essa dívida do governo para com a gente é um precatório. Quando ela ultrapassa, no caso da Justiça Federal, que cuida, né, das causas contra o INSS, quando ela ultrapassa 60 salários mínimos, vira um precatório. Quando é requisição de pequeno valor, que é menos de 60 salários, o pagamento é mais rápido. Passou de 60, é precatório. E o que aconteceu? O governo está sem orçamento, está sem caixa para pagar esses precatórios. Isso, vou falar uma coisa, nunca aconteceu. Então são as dívidas grandes, a gente pode definir como as dívidas maiores do INSS para com o cidadão. E, inclusive, agora, hoje, está acontecendo na comissão que está cuidando dessa PEC, que é uma proposta de emenda, né, para alterar a Constituição, justamente para tentar fazer esse parcelamento. Eles querem parcelar os precatórios em até 10 anos, que é um grande absurdo, porque muitas vezes a pessoa ficou anos aguardando esse pagamento. Aí, quando chega para receber, ainda vai receber parcelado em 10 vezes. Pode ser que a pessoa nem consiga receber o total. A gente está falando de, assim, pessoas muito idosas. Uma outra possibilidade também que está lá em discussão, e a gente vai... A melhor forma de falar, não vou pagar. Devo, não nego, pago quando se você estiver por aqui. Né? Quando quiser, nem quando puder, porque do jeito que eles estão fazendo. Outra possibilidade também, eles dariam um desconto, né? Um desconto de 40%, você só receberia 60% desse valor, o que também não é bom. Porque você já está com essa... a União já está tendo problema de caixa, já está tendo problema com o orçamento. E aí você, tudo bem, eu resolvo receber menos lá na frente para não receber parcelado. Pra não receber nada. Mas se chegar lá na frente de novo, tiver problema com o orçamento da União. Então, assim, é bem complicado. E tem uma questão da taxa de juros também, né? Exato. Eles querem fazer pela Selic agora. São muitas alterações. Que, mais uma vez eu falo, a tal da insegurança jurídica, que a gente já falou várias vezes aqui, porque você tem ali uma certeza, não, é um dinheiro que é meu, eu vou receber, e não, agora simplesmente eles querem fazer esse parcelamento ou fazer ali esse desconto tal de 40%. Então, o precatório, quer dizer, isso daí causa uma insegurança jurídica, vai mais uma vez cair para o STF, você pode ter certeza, porque se isso for aprovado, e na comissão já teve aí 32 votos nessa primeira reunião, quer dizer, muita gente, com certeza eles vão meio que aprovar tudo isso, pelo andar da carruagem, pelas negociações que a gente está vendo. Hoje está acontecendo mais uma reunião, então é muito importante que todo brasileiro aí que tem esses precatórios da União para receber, fiquem bem atentos, porque é uma realidade e pode realmente ter. Tanto que eles falam que a PEC do precatório, eles já apelidaram de PEC do calote. Porque é isso que eles estão tentando fazer, né? Então, mas a gente pode dizer que ela é uma medida, que essa PEC, ela é necessária? Você, enquanto envolvida, sabendo dos bastidores e tudo mais, realmente o governo está sem dinheiro para pagar ou está querendo dar uma economizada? A gente tem uma equipe econômica, a gente tem um ministério para cuidar do orçamento. Na teoria a gente tem, O que acontece é que é política. A gente já está chegando na época de eleição, então a gente sabe que nessa época precisa de dinheiro para outras coisas. Eles estão alegando que não tem dinheiro para assistência social, que precisa mexer nesse orçamento para poder custear os benefícios assistenciais, como os Bolsa Família e tudo mais. E aí quem paga o pato é quem realmente tem dinheiro para receber, e um dinheiro justo, porque o INSS deixou de pagar. Então, assim, é uma administração meio que
ruim, porca, né? Que se você for ver, quer dizer, só agora foram verificar que esse não tem dinheiro, tem que mexer no orçamento, porque não tem dinheiro para pagar todos esses aposentados, todos esses pensionistas que aguardaram anos. É muito tempo, gente. Tem gente, né, que ficou 15 anos esperando o resultado de uma ação para agora falar, não, a possibilidade de receber em 10 anos... É muita injustiça. É muita injustiça. Então quer dizer que o aposentado pode não receber, existe a possibilidade dele não receber e não tem nada que ele possa fazer nesse momento, é só esperar. Se for aprovado, aí vai ter briga judicial. Né? Já tem alguns deputados que são contrários, já falando que vão judicializar isso, que vão levar ao STF, né? Porque fere vários ali princípios, até porque são ações que já tem ali, né? Já estão transitadas, ações que já têm cálculos. Como é que você faz uma coisa dessa? Tem valores definidos. Exatamente. Né? Então, aí abriu uma outra possibilidade. Muita gente, até com medo de não receber ou de receber de forma parcelada ou com esse desconto, começou a negociar precatório. Dá para vender esse precatório? Dá para vender precatório. Algumas empresas aí, a gente tem que tomar um super cuidado. Tem que ver que é uma empresa idônea, né? Uma empresa que realmente pague um valor justo, está assessorado por um advogado, fazer tudo isso com uma vasta segurança, porque esse crédito depois vai ficar para um credor, para essa empresa que vai comprar. E aí muita gente pergunta, mas o que eles ganham com isso comprando? Porque quando você negocia um precatório, você dá aquele desconto, você recebe menos, essa empresa fica com o risco de receber ou não esse precatório e, na maioria dos casos, ela utiliza esse precatório para pagar dívidas de empresas. Então, por exemplo, às vezes uma empresa tem lá um débito fiscal com o governo federal e ele utiliza esse crédito que foi cedido, que foi vendido, para pagar essas dívidas. Então, em alguns casos, vale até a pena, né? Se a pessoa às vezes está pagando juro em banco, tem muita gente que está passando dificuldade financeira, né? Outro dia eu vi um caso de uma pessoa que ela estava para perder o apartamento porque não estava conseguindo arcar, porque perdeu o emprego, veio a crise, pandemia. Nesse caso, é um dinheiro que ela vai ficar contando que pode ser que nem receba, ou que receba de forma tão picada que não vai nem valer a pena, é melhor vender mesmo. Então, nesse momento de crise, muitas pessoas estão optando por isso, pela venda do precatório. Mas o cuidado é procurar uma empresa... Tem que tomar cuidado. Primeiro passo... Idônea, né? Procurar a empresa idônea, pesquisar no Google, né? Procon e tudo mais, para saber se tem algum tipo de reclamação. Passar o número do processo para essa empresa, porque a empresa primeiro vai fazer um levantamento do processo, se o precatório está em ordem, se está tudo certinho. Aí depois que a empresa levantou tudo, ela vai te fazer uma proposta. Feita a proposta, você aceita ou não, né? Você pode até negociar, falar, não, eu não aceito esse valor, eu quero um valor maior e tudo mais. Isso é possível de fazer. Feito um contrato registrado em cartório. Esse contrato, assim que assinado, tiver tudo certo, a empresa deposita o dinheiro na conta desse aposentado, desse pensionista que quis vender e faz a notícia no processo. Vai lá e comunica para o juiz, olha, eu comprei esse crédito, então esse crédito tem que vir para mim. E lembro, assim... Primeiro, fazer com o auxílio de um advogado que entenda. Sempre. Né? Sempre. Consultar a empresa e, assim, quem tem advogado tem que comunicar ao advogado que vai estar vendendo. Porque os advogados que trabalham geralmente na área previdenciária, como eles fazem? Eles ganham no êxito, né? Que é aquela advocacia do êxito. Se a pessoa ganha o dinheiro, ele recebe um percentual. Então, lembrando que um percentual desse, na maioria dos casos, um percentual também é devido ao advogado. Então, a empresa tem que ser informada sobre isso, o advogado também tem que ser informado. Inclusive, para você ter uma ideia da situação, muitos até colegas, muitos advogados também estão negociando seus honorários por conta desse medo, né, dessa PEC. Infelizmente, bem complicado. Esse susto do precatório, né, a gente já deu alerta. Agora vamos ver o que o pessoal tem a dizer aí, que tem muita gente preocupada, viu, Rê? Com certeza. A Ângela, por exemplo, ela quer saber o seguinte, ó, Ângela Horádio. Já faz 3 anos que ela deu entrada na aposentadoria dela. Tem como agilizar esse processo? Então, existe a possibilidade de entrar com uma ação de obrigação de fazer. Porque o INSS, por lei, né, pela lei do processo administrativo, tem o prazo de 30 dias para fazer análise do benefício, ou na legislação previdenciária, 45 dias. Então, quando extrapola esse prazo, mesmo agora que a gente teve um acordo com o STF para ampliar esses prazos, não poderia ultrapassar mais do que 90 dias. 3 anos é um prazo muito alto, né? Não dá. Aí cai no precatório.
porque fica lá o processo rolando muito tempo, quer dizer, tem 3 anos de processo que era para ela estar recebendo o período que ela estava para trás. Então, esse montante vira, por exemplo, um precatório, e aí ela vai cair nesse problema. Então, antes que ela tenha esse tipo de problema, de gerar um precatório e ter essa insegurança aí se vai ou não receber, entra com essa ação de obrigação de fazer. É uma ação simples, informando para o juiz, olha, eu dei entrada em tal data, já passou o prazo, o INSS não cumpriu e eu quero que o INSS faça a análise e conceda o meu benefício. Então é importante também procurar um advogado especialista, né? Porque tem várias regrinhas. Dá para ir sozinho? Dá, mas a gente sempre lembra que o INSS, do outro lado, ele tem lá os seus procuradores, ele tem uma máquina, né, toda estruturada ali para quê? Para combater, para negar esses benefícios. E se a gente parar para pensar que essa demora é interessante para o INSS, que depois vira uma dívida que não vai ser paga. Olha o raciocínio que você teve, não né? é maluco isso? Quer dizer, quanto mais a gente espera, pior fica. Né? Demora, tudo bem, mas depois vão pagar. E agora a gente tem esse negócio da PEC dos precatórios não querendo pagar. Então, gente, a gente está passando por uma situação que a gente tem que começar a pensar mais racionalmente, sermos mais práticos. Verdade. Então, passou o período do INSS, já entra na justiça, não fica esperando não. Tá bom. Será que dá em 2 minutinhos para responder a Rosélia? Doutora, tenho 57 anos, já trabalhei por volta de 25 registrada. Hoje ela paga o MEI. Ainda falta muito para ela se aposentar? Ela entra na lei nova ou na antiga? Ela entra na nova, nas regras de transição. São várias regras dos pontos, tem a da idade, né, a transição da mulher, tem a do pedágio 50%, pedágio 100%. Então ela vai ter que fazer o planejamento previdenciário. A gente já falou uma vez aqui no programa, né, que não dá mais simplesmente para fazer a continha do tempo ou uma idade mínima, não tá tão simples e pronto. Mais, não, né? Agora são várias regras de transição, ela vai ter que simular em todas as regras para saber qual é a melhor, a com valor maior e a que chega primeiro, para ela poder decidir. Ela pode ter uma prévia pelo aplicativo Meu INSS, ela vai na lojinha do celular, baixa o aplicativo, cadastra a sua senha e lá ela vai ter uma prévia. Nem sempre lá vem a informação, que aquilo é uma simulação, que aquilo não tem valor legal e tudo mais. Então é interessante ela fazer essa prévia e depois procurar um especialista para ter a certeza absoluta da data. Tá certo. Doutora, obrigada mais uma vez, viu, pela presença. Sempre um prazer, viu, Eu que agradeço sempre. Sempre muito uma alegria. Bom. Vou deixar aqui o contato no Face e no Insta, @mariafaiocchi, @mariafaiocchi com CK no final, para você seguir também lá, tirar suas dúvidas. O telefone, 135, que é do INSS, qualquer dúvida que você tiver. Ou então baixa o aplicativo, que lá também tem muita informação, né? Tem. Ele é muito intuitivo. Você vai respondendo, vai cadastrando, vai dando tudo certo. Tá ótimo. Um beijo nas Marias. Beijo, obrigada, Rê. Beijo, obrigada. Obrigada.